Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Aqui é só o começo. O texto de hoje está em Lucas, capítulo 10, do verso 25 em diante, que conta uma história muito interessante. Ela diz assim: naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu: o que está escrito na lei de Deus? Como você a interpreta? E ele disse: ame o Senhor seu Deus com toda a sua paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças, e ame o próximo como você mesmo. Boa resposta, disse Jesus, faça isso e viverá. Mas querendo fugir da resposta, ele perguntou: como saber quem é meu próximo? E Jesus respondeu com uma história. Certa vez, um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho foi atacado por ladrões. Eles o espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, um religioso levita, ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre um jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse: cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta, pago quando voltar. O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus concluiu: faça a mesma coisa. Eu acredito que tanto você quanto eu, em toda a nossa vida, nós tivemos contato com vizinhos. Eu lembro bem de quando eu era pequeno, e os vizinhos que eu tinha que sentavam em frente de casa, ficavam ali e passavam horas e horas conversando. Os anos iam passando, iam avançando, as amizades ficavam mais fortes e afinal a gente estava ali crescendo junto. Nós compartilhávamos o alimento, levávamos um na casa do outro, o tempo, as risadas, as diferenças. E era muito bom porque aquele vizinho era meu próximo. A definição de Jesus é muito mais ampla, no entanto. As pessoas que são roubadas aqui na história são nossos vizinhos, é o nosso próximo. A Bíblia também menciona órfãos e viúvas em suas angústias, em Tiago 1, verso 27. E não devemos esquecer a hospitalidade para os estrangeiros e continuar a lembrar-nos dos presos, em Hebreus 13, do 2 ao 3. Ao longo das Escrituras, somos lembrados muitas vezes de amar e cuidar das pessoas que são pobres. As pessoas necessitadas são nossos vizinhos, são nosso próximo. Assim como o sacerdote e o levita, nossos líderes espirituais também são nossos próximos. Nosso próximo e nossos vizinhos. Assim são os membros da nossa comunidade, amigos e familiares. Jesus ele salientou especialmente que o samaritano era o próximo. Para os judeus naquele dia, os samaritanos eram desprezados como inimigos. As pessoas podem parecer diferentes para nós e podem acreditar e agir de maneira diferente, mas também são o nosso próximo. Quem é o outro? Ele é o meu próximo. Como é difícil pensar dessa forma, não é verdade? De olhar para o diferente, de olhar para aquele que pensa de forma diferente, de olhar para aquele que não é do meu clã, da minha tribo, e olhar com indiferença para ele. Os israelitas ali não costumavam ficar perto e nem conversavam, odiavam os samaritanos. E Jesus contou a história de que um homem foi espancado e apenas o samaritano, que era o odiado, cuidou dele. Talvez eu e você precisemos olhar mais para o próximo, abraçar mais o próximo, incluir mais o próximo. Não importa o que aconteça, não importa quais são as diferenças.
Jesus fez isso. Jesus, ele abraçou o cobrador de impostos que todo mundo odiava. Ele abraçou a prostituta que as pessoas queriam apedrejar. Ele esteve perto dessas pessoas. Ele foi na casa de Zaqueu, que era um publicano. Sabe, eu acho que chegou o momento de nós analisarmos nossa própria vida e não apontarmos mais o dedo para as pessoas e isolarmos elas ainda mais em seus problemas, em suas dificuldades, em suas aflições. Chegou o momento de nós abraçarmos ela como Jesus faria. Jesus abraçou, cuidou, e essas pessoas, depois de cuidadas, elas foram sendo transformadas porque o amor de Jesus bateu mais forte no coração. E o que acontece hoje em dia é que muitas pessoas, elas não querem abraçar você. Primeiro elas querem apontar o dedo, acusar, expor, apedrejar você de uma forma virtual, e dizer verdades e proteger a Jesus e proteger a Deus espancando os outros verbalmente ou com textos. E nesses últimos dias a gente tem vivido muito isso. E talvez eu fale para você que já foi vítima disso. Eu fui. Muitas pessoas já foram. Eu não sou o último, não fui o último. Muitos outros virão. As pessoas gostam de falar, gostam de apontar, gostam de se sentir superiores na vida cristã, umas das outras. Mas aqui nós vemos um Jesus que quer mostrar para aquele homem que estava fazendo uma pergunta para sair pela tangente. Ele fala assim: então, você tá vendo aquele samaritano que todo mundo odeia? Então vá, faça igual ele. Porque foi ele que foi abraçar. Aquele que vocês odiavam, aquele que vocês não dão nada, foi ele. Os que vocês acham que são os magnatas nem passaram perto, passaram longe. Vá e faça o mesmo, copie ele. O que falta para nós copiarmos a Jesus? Será que nós estamos presos em ideologias, em mensagens, em coisas que foram criando para controlar nossa mente? E agora, ao a gente falar de amor, a gente abraçar as pessoas e pararmos de ficar enfiando o dedo na ferida delas, ao invés de colocarmos um pano, abraçarmos, colocarmos a cura ali, não. Eu acho que chegou o tempo de nós vivermos assim. As coisas vão acontecer da forma que Deus quiser. Ele vai converter as pessoas na hora certa. A gente não pode forçar nada. A gente não pode brincar com o coração dessas pessoas. Deus tem uma oportunidade para nós. O que você vai fazer com ela? Eu quero orar com você. E por mim também. Querido e bom Deus, coloque em nós essa mentalidade de olharmos para o próximo, o nosso vizinho, e mesmo que ele pense diferente, mesmo que ele não seja do jeito que a gente gostaria que ele fosse, que o Senhor nos dê paciência, coragem de abraçá-lo, de incluí-lo, de levar alento, como Jesus conta essa história. Possamos lembrar dos que estão angustiados, dos que estão presos, dos que estão necessitados e daqueles que o mundo tem atacado verbalmente, digital, da forma online, seja lá qual for, Senhor. Acalme o coração dessas pessoas que querem atacar umas às outras porque querem proteger uma ideologia. Visite eles também, Pai, que eles possam colocar a mão na consciência e perceber que não estão ajudando dessa forma. E aos que sofrem, Senhor, dê também coragem, resiliência e sabedoria para lidar com isso. E que todos eles possam ter a oportunidade, todos nós, possamos ter essa oportunidade de te conhecer mais. Nós acreditamos que o Senhor pode nos lavar com isopo e assim ficaremos limpos de verdade. É isso que oramos e entregamos tudo que temos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo episódio.